Olá, meus alunos. Agora o nosso vídeo é sobre o Império Alemão. Mais um vídeo sobre teoria geral do Estado, origem do Estado, e transformações do Estado. Uma aula mais de história. Enfim, eu indico para vocês, meus alunos, caso vocês estejam vendo esse vídeo do Império Alemão antes do Estado Prussiano, eu indico para vocês verem primeiro o outro vídeo do Estado Prussiano, que já está lá no nosso canal. Eu indico vocês assistirem ele primeiro, caso não tenha assistido, antes de assistir esse aqui, porque praticamente esse é a continuação do outro. Eu falei de vários imperadores, eu vou falar agora do Frederico Guilherme IV, ele é a continuidade dos outros que tinha lá no Estado Prussiano. Bom, enfim, vamos começar agora o nosso vídeo sobre o Império Alemão. Merece destaque, então, o imperador Frederico Guilherme IV. Ele reinou em meados do século XIX, entre os anos 1840 e 1861. Vamos caracterizar como é que foi mais ou menos esse reinado dele. Foi um reinado conturbado. É importante ressaltar que nesse momento ainda era a Prússia, ainda não se tornou o Império Alemão. Tá? Esse reinado dele foi um reinado também cheio de contradições. Um reinado cheio de contradições. Esse imperador, ele era muito inseguro nas suas convicções. Contraditório, inseguro, né? Ele tinha muito medo de protestos populares. Medo de protestos populares. Ele foi dominado pela aristocracia, ele não tinha comando. Então, ele foi dominado pela aristocracia. E por fim, ele foi interditado pela sua corte. O rei, ele foi interditado. Ele foi, meus alunos, interditado pela sua corte porque a sua corte o acusou de problemas mentais. A sua corte, a sua aristocracia, dizia que ele não tinha condições de reinar. Então interditou ele. O rei Frederico Guilherme IV foi interditado pela sua corte. Ok? Vamos prosseguir. Vou falar agora um pouco sobre os Junkers. Vou explicar o que foram os Junkers. A nobreza, nesse momento, já não tinha mais a supremacia de antes. O sistema econômico capitalista, ele se tornara um grande problema. A Prússia estava enfrentando grande influência socialista vinda de toda parte da Europa. Ok? Era o sistema econômico capitalista em decadência e o sistema socialista querendo influenciar e entrar forte no Estado prussiano nesse momento. Então, um grande conflito interno estava acontecendo nesse momento. No entanto, a política ainda dependia dos Junkers. O que eram os Junkers? Os Junkers eram herdeiros dos velhos senhores feudais. Os Junkers eram a aristocracia, eram burguesia rica. Então, os Junkers tinham muitos poderes, muitos poderes. Os Junkers, eles dominavam os instrumentos de produção e o exército. Eles eram controladores políticos. A diplomacia alemã estava nas mãos dos nobres. E seja como for, o sentimento de todo o povo da Prússia era único, de unificação da Alemanha. O rei, ele instituiu um parlamento para tratar de assuntos do Estado prussiano.
Vejam só vocês, meus alunos. Na Prússia, fora instituído um parlamento apenas no século XIX, muito tardiamente, ok? Houveram várias revoluções internas, até contra o absolutismo monárquico da Prússia também. Ideias liberais, de socialistas e de nacionalistas, elas também tentaram influenciar muito e se intensificaram muito no Estado prussiano. O povo germânico queria, de fato, urgente, a unificação da Alemanha. Houve, então, já que esse anseio do povo era para a unificação da Alemanha, houve uma assembleia em Frankfurt para que se votasse a primeira Constituição para toda a Alemanha. Uma Constituição para toda a Alemanha. Mas não se chegou a conclusão nenhuma. Essa Assembleia foi uma confusão total, ninguém se entendia, não se chegaram a conclusão nenhuma. Então essa Assembleia de Frankfurt foi dissolvida e nada foi resolvido até o momento. Meus alunos, o sucessor do trono passou a ser Guilherme I. Ele foi coroado em Berlim em 1861. Ele foi coroado em 1861 em Berlim, ok? Guilherme I. Merece um destaque muito especial essa pessoa aqui, Otto von Bismarck. Muito importante na história, muito importante mesmo. Nós vamos falar sobre ele. O sonho era o de criar um Estado alemão sob a hegemonia da Prússia. Esse era o sonho, criar o Estado alemão. Falando de Otto von Bismarck, ele era um Junker. Ele era um Junker. Só que não foi isso que o tornou importante. Ele era o chanceler. Ele era o chanceler. Muito importante esse cargo lá na Alemanha. Além de ser o chanceler, ele era um Junker. E além disso, ele era um diplomata também. Ok? Ele era um diplomata. E, além de tudo, ele era um ditador também. Ele não era o rei, ele não era o imperador, ele era apenas o chanceler. Mas ele era um cara ditador. E ele tinha muitos poderes, vamos falar um pouco mais a respeito dele. Ele agia de fato como um ditador. E ele realizaria todas as guerras que ele achasse necessárias para a instituição do Império Alemão. O Otto von Bismarck, ele se opunha ao princípio da soberania do povo. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Ele dizia que para se resolver as grandes questões da época, tinha que ser a ferro e fogo. Ele era um cara muito contundente nas suas ideias. Mesmo o parlamento lhe negando todas as verbas para ele instituir o exército, fortalecer o exército, aumentar o efetivo do exército, o parlamento negava todas as verbas para ele. Mesmo assim, ele organizou um exército super poderoso, o Otto von Bismarck. Vamos falar mais sobre isso. O Bismarck, então, se algum deputado lhe incomodasse, ele dissolvia a Câmara. Se a imprensa lhe incomodasse, ele fechava o jornal. Para ele, princípios de legalidade e liberdade não existiam. Ele desprezava a opinião pública, ele manipulava as massas. O seu plano era muito claro, fundar o Império Alemão. Fundar o Império Alemão. Era o plano também de Otto von Bismarck. O poderio militar dele era tão grande nesse momento que ele venceu algumas batalhas contra a Dinamarca, a Áustria e a França em 1870. Meus alunos, o Império Alemão se tornava uma realidade. O Guilherme I, ele foi proclamado Kaiser da Alemanha. E isso aconteceu no Palácio de Versalhes, em 1871, na França, na presença de todos os antigos príncipes que agora a ele se curvavam. Ok? Sempre com a ajuda do Otto von Bismarck, o seu chanceler. Com o Bismarck, o velho espírito prussiano agora era o novo espírito alemão.
ou seja, o domínio pela força das armas por uma raça superior. A partir desse momento, ganha força essa ideia racial como dominação universal, uma raça superior. Já começa desde esse momento. Meus alunos, a Constituição foi outorgada em 16 de abril de 1871. É o Império Alemão, ok? Vou falar um pouco mais sobre o Guilherme I a partir desse momento. O que veio a ser o Guilherme I a partir desse momento? Ele passou a ter muito mais poder, muito mais poder. Ele, dentre outras coisas, ele prepara, promulga e executa as leis. Prepara, promulga e executa as leis. Ele detém o poder executivo. Ele detém o poder executivo. Ele nomeia e demite funcionários públicos. Nomeia e demite funcionários públicos, ok? Ele decide sobre guerra, sobre paz. Decide sobre guerra e sobre paz. Comanda as forças armadas. Comanda as forças armadas. E por fim, ele detém a direção de todas as relações exteriores. Tudo era ele. Tudo isso aqui era, agora o Guilherme I era que executava. Mas sempre também com Otto von Bismarck e a tira-colo. O Bismarck, o chanceler, não perdeu seus poderes, ok? Só o Guilherme I adquiriu mais poderes, mas o Bismarck também continuou com muitos poderes. O Bismarck, ele continuava responsável pelos atos governamentais, mas sempre sob a batuta do imperador, sempre abaixo do imperador. O poder legislativo, ele se representava a partir desse momento por duas câmaras. Mas, de maneira nenhuma, elas contrariavam o Guilherme I. Não podia, nenhuma das duas câmaras podia contrariar o imperador. E passou a existir ainda um parlamento do império e um conselho federal. Tudo abaixo do imperador e tudo ele comandando tudo, absolutamente tudo. Okay? Para o Bismarck, o rei reina. O rei deveria reinar. E ele governava. Então ele governava e o rei reinava. O Bismarck, ele foi o responsável pelas leis de direitos do trabalhador, que, pasme, era uma legislação muito avançada para a época. Leis de direito e de defesa do trabalhador. O Bismarck foi o responsável pela elaboração dessas leis. Essas leis eram mais avançadas que a Lei de Proteção dos Operários da Inglaterra, por exemplo, do ano de 1802, que já tinha leis avançadas para a época. Essa da Alemanha ainda era mais avançada ainda. Porque essa lei de Bismarck, ela assegurava, dentre outras coisas, o seguro-doença, seguro acidentes, seguro contra incapacidades, vários outros tipos de seguro, que trazia de fato segurança para os trabalhadores. Posteriormente, ele elaborou leis sobre condições de trabalho das mulheres e dos menores. Mas não se engane, o cara ainda era um ditador, um déspota, né? Ele queria, o que ele queria com tudo isso? Trabalhadores flexíveis e submissos. Ele queria os trabalhadores sempre
submissos a ele. E ele combatia sem trégua o socialismo e os líderes socialistas. Esse era, portanto, um novo modelo de Estado totalitário, o Império Alemão, cujo ponto culminante foi o nazifascismo. Esse Estado, o novo Império Alemão, era um Estado intervencionista, valia-se do autoritarismo para resolver todos os conflitos sociais, todos. Mesmo já com Guilherme II, que veio depois de Guilherme I, já com Guilherme II, havia uma doutrina filosófica, a superioridade da raça alemã. Essa doutrina, essa ideia, foi se perpetuando, ok? O que era mais ou menos essa doutrina da superioridade da raça alemã? Uma obrigatoriedade das raças inferiores se submeterem cultural e politicamente à raça alemã. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o Guilherme II, que agora era o imperador. Ele se considerava um grande soberano, um dos maiores. Ele era como se fosse um dos imperadores bizantinos, tamanha a soberania que ele considerava que ele tinha. Ele, tão ambicioso, ele cobiçou a fortuna francesa. Ele cobiçou a grandeza imperial dos britânicos. Mas isso tudo era a ideia dele. Veio então a Primeira Guerra Mundial. O invencível exército alemão fracassou no campo de batalha. Meus queridos alunos, para finalizar o nosso vídeo, o Império Alemão a esse momento já estava instituído. Porém, com a derrota no campo de batalha na Primeira Guerra, a Alemanha tentava juntar os cacos. E ela ficou, durante um tempo, muito sem uma liderança para se reerguer. E como consequência, alguns anos depois, surgiria o nazismo. Ok, meus alunos? Um surto totalitário alemão sob a batuta de Adolf Hitler. Alguns anos depois, surgiria o Adolf Hitler. Bom, e esse surto totalitário que surgiria, e o nazismo também que viria a surgir. Mas eu quero finalizar o vídeo por aqui. Não vou falar sobre Adolf Hitler e o nazismo nesse vídeo. Ok? Isso dá margem para milhões de outros vídeos. Eu queria falar mais para vocês era da instituição, do surgimento do Império Alemão. Ok, meus alunos? Ressaltando mais uma vez que é uma aula de Teoria Geral do Estado. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Se não se inscreveu ainda, se inscreva lá no nosso canal. Passa lá no nosso canal e tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.